Meu amigo Rui, E aí, gatinho? mais um podcast. Hoje já comecei derrubando as coisas. Hoje estamos aqui com dois convidados que a gente estava querendo e que inclusive o pessoal que já está seguindo a gente comentou a respeito desses dois caras. Você quer fazer as honras? Com certeza. Por com favor. certeza. Nós temos hoje o prazer enorme de receber aqui conosco o grande Tony Gregório e o magnífico Alan Persa. Tamo junto. Bom, primeiro de tudo eu vou começar falando o seguinte. Você, como que tá a bateria do seu celular aí? Bateria do meu celular, eu acho que deve estar quase. Tá Quase cheio, quase vazio? 50%. 50%? Então você Quase tá pedindo jogo. Powerbank, vou te prestar aqui, ó, o Powerbank da Eletrotec, que tá patrocinando meu? a gente. Ainda não, mas você passa o endereço, ó. Puxou o cabinho aqui, você tem um cabo do iPhone, puxou o cabo aqui, você tem do USB-C. Então, ó, coloca aí pra carregar, Aí sim, viu? pra você É depois não chique, reclamar né? que a bateria tá acabando, você receber os comentários dos seus seguidores. Tem dois? Tem dois, Tem. inclusive. Tá de iPhone também? Ah, não. iPhone e USB-C. iPhone e USB-C. Parece que você também tá querendo carregar o seu? Acho que sim. Ah, Tô querendo ganhar um também. E ela trouxe para Olha aí. ela é meio chique, né, cara? Esse meu não, né? Totalmente E É vai dar chique. 50% também, ó. tem um velocímetro. Legal? Não é rápido. Produção, tem um cabo aí do iPhone? A produção sempre arranja as coisas que a gente precisa. Onde foi que vocês conseguiram esse chá de camomila da Ásia? Esse chá de camomila, cara, da Ásia, foi uma amiga nossa que ela é africana, lá do Oriente Médio, e ela providenciou pra gente o que o pessoal recomendou, a galera pediu lá, a gente conseguiu Parabéns, desenrolar. ele tem uma nota assim, madeirada, assim, chegou diferente, assim, né? É de Parabéns. tanta madeira que levou pra chegar até aqui. Bom, vamos cá. Primeiro de tudo, eu quero saber o seguinte. O Alan foi muito citado pelo Rui no podcast anterior. Eu vi, inclusive honrado pelas palavras. E a galera perguntou, porque o Rui, ele comentou a respeito de um músico que tava tocando, botou a caixinha, colocaram R$2, um gato veio e mijou na caixinha. Que, inclusive, houve até, depois que eu tava assistindo, houve até uma confusão na questão do termo da caixinha, né? A caixinha que eu tava falando não era caixinha de dinheiro, era caixinha de som. Ah, tá. Achei Eu que era de pensei que era dinheiro também, caixinha é. que alguém Depois que o povo R$2. ficou falando, não, mas dá dinheiro. Aí eu fiquei, dinheiro? Não, cara, é de caixa de som. Caixa de som. E aí, a gente queria muito entender como foi esse processo, Alan. Como surgiu essa ideia de fazer música ao vivo urbana, né? Inclusive, a ideia surgiu na terra que esse menino tá morando agora, lá em São Paulo. Que eu tinha uma banda de rock antes, chamada Dois Polos, que eu era guitarrista da banda. Ah, você E- tocava no Dois Polos, Era. cara? Eu lembro da época da Dois Ah, que Polos. massa. Eu era guitarrista da banda da Dois Polos, a gente foi morar todo mundo em São Paulo junto lá, tentar fazer a banda crescer. E lá eu ainda dividia meu tempo com arquitetura, né? Que a banda era investimento e tinha acabado de me formar em arquitetura. E lá eu trabalhava no escritório e toda vez que eu ia pro escritório eu via músicos de rua lá, né? E eu achava massa esse contato com músicos de rua, assim, tipo, essa questão de ser algo acessível a todo mundo, né? E você ter esse contato mais direto com o público e tudo mais. Inclusive eu tentei botar em prática com a banda lá, mas acabou não rolando isso aí. Aí depois de ver muito isso lá, eu achava massa, quando voltei pra Natal, saí da banda, eu comecei a fazer voz e violão e quis eu mesmo botar em prática, agora só dependia de mim, né, pra fazer. Entendi. E aí foi quando eu comecei a fazer. Aí comecei, inclusive, foi lá a primeira vez foi na Cidade Alta, em frente à C&A, ali na Rio Branco. Aí daí que eu comecei a fazer, fiz no Miro depois, tudo mais, mas Inclusive, nada a ver com o que a gente tava contando, tinha falado aqui, né? o quê? A gente achou que você tinha começado em Ponta Negra. Foi logo depois. Foi logo depois. O primeiro canto que eu fui foi lá na Cidade Alta, né? Que é aquele show de rua mais tradicional, né? Que você tá ali no meio do auê de trabalho e tudo mais, a galera vai passando e tal. Sei que no que eu comecei a fazer, eu não sei se já tinha começado ou se estava pensando em fazer já. Eu vi uma postagem de Rodrigo Lacaz, que é na mesma época que do colégio, né? E eu vi que ele tava fazendo na praia, em Ponta Negra, que ele foi quem começou a fazer em Ponta Negra lá, né? E acho que já depois de ter começado, aí eu perguntei pra ele lá como era o esquema lá. E ele me deu várias dicas também e eu comecei a fazer depois também em Ponta Negra. Sei que lá no início eu fazia eu com o Fael, que tá comigo até hoje, na bateria, né? Ou percussão, enfim. Aí depois que eu comecei a fazer sozinho lá em Ponta Negra. Mas enfim, teve todo um processo até ali. Caramba, bicho. Agora, assim, é uma coisa muito de coragem em todos os aspectos, né? Tanto a questão de você não ter ali a questão da estrutura que o pub, bar, restaurante, qualquer coisa consegue te fornecer, como também a questão da segurança propriamente dita. Sim, sim. Né? Você se expõe ir lá e chegou alguma vez, você sentiu assim que em algum momento você correu algum tipo de perigo, alguma coisa assim? Não, felizmente até hoje. Felizmente, É aquela coisa, né? Às vezes, de fato é algo que pode acontecer, mas se você for focar no medo, aí você não faz nada, né?
Entendi. Aí, tipo, eu comecei, já fiz, sei lá, quantos shows de rua, 500, 1000, não sei, ao longo desses anos, né? E nunca aconteceu nada, né? Então, quanto que eu já ganhei com isso, não digo financeiramente, quanto eu já ganhei de exposição e tudo mais, que fez o meu trabalho acontecer, que valeu a pena correr esse risco, né? Mas também tem uma coisa que eu acho que isso é uma coisa bem de Natal, assim, né? Dessa coisa dos músicos não saírem à rua, porque eu acho que em grandes cidades... Assim, é comum isso, né? É comum, somente verão, sei lá, ou países, São Paulo, não sei o que, cara toca na rua, né? Então eu acho que é uma coisa mais... É um medo que existe mais aqui, né? Mais do que lá. aqui, do músico não se expor, de pô, não vou me expor, tal, não sei o que. O que na verdade eu acho que é a parte positiva, né? Que você foi lá, botou o peito... Que isso até ajudou a, tipo assim, ser um dos pioneiros, né? Aí isso acaba que você fica mais evidenciado, queira ou não queira, né? Porque se fosse fazer em São Paulo, seria mais um fazendo em São Paulo, né? E aqui só tinha até então o Rodrigo Lacaz que fazia, que eu sabia, né? Então... Foi algo determinante pro meu trabalho, assim, porque além da questão de eu gostar pelo fato de ser muito acessível a qualquer tipo de público, todo mundo ter acesso àquela música, né? Como no caso da Cidade do Mida, também momentos que a galera tá estressada, né? Tá na correria e tudo mais. Então eu várias vezes recebi muitas mensagens legais de tipo assim, pô, você salvou meu dia, eu tava muito estressado. Até mensagens até mais, entre aspas, pesadas. Tava pensando em fazer uma besteira, aquilo me acalmou e fez eu repensar. Muito bom, então, muito bom. Tem esse lado muito social que eu gosto bastante, assim. A missão. De você mudar o dia de uma pessoa, você poder mudar com o seu trabalho, com algo que você gosta. E também tem a questão da divulgação também, porque tipo, você tá tocando num barzinho, que é legal também, mas você tá tocando ali, sei lá, para 50, 100 pessoas. Na rua você tá tocando para milhares de pessoas passando ali. Então, e sem contar que você é um elemento surpresa, né? Então, quando você é um elemento surpresa, as pessoas querem saber quem é você. Então, quem é essa pessoa? Quem é esse doido? Então, a pessoa vai saber quem é você. Quando você tá no bar, muitas vezes você tá gostando, mas tá ali conversando, às vezes você sai do bar e não sabe quem tava tocando. Isso é verdade. Então, também pensando por esse lado de pensar na divulgação também, isso fazia parte também. Eu dizia até pros caras da banda quando eu tava lá em São Paulo, eu dizia, pô, às vezes a gente faz um show, porque lá em São Paulo é mais alado, você sabe, né? Você chegar lá querendo tocar música autoral, não sendo ninguém ainda lá em São Paulo, você acaba tendo que às vezes tocar de graça, né? E às vezes você tem até que vender ingresso pro evento para poder pagar você tocar lá. Então, às vezes a gente fazia isso e tocava para 15 pessoas, às vezes era para mais. A gente já chegou a tocar no H110, foi um show irado, sim, foi muito massa, foi muito elogiado. Mas fechou para 15 pessoas, às vezes sem receber. As bicho, você vai tocar sem receber para 15 pessoas, porque não vai tocar na rua para milhares de pessoas e ainda tem a chance de ganhar alguma coisa ali no chapéu. Então, mas acabou que com a banda não rolou, né? Mas quando eu era eu sozinho, eu só dependia de mim, eu coloquei. É mais viável, né? Até porque a logística de você só ir pra rua, levar o seu amp e montar ali e tocar... É mais fácil. Mais fácil do que você levar uma banda com 5 cabeças, né? Isso. E Tony? Tony já passou por essa experiência? Já experimentou isso aí ou... Toquei na rua, toquei com o Alan. Toquei com o Alan e foi... Lá no Rio, né? Tocamos no Rio, né? Tocamos na... Olha, era onde? Na Arpoador, não foi? Fizemos show era no Rock in Rio, a gente tava no Rock in Rio curtindo, assim, fomos pro Rock in Rio e tal. Aí ela fez, bicho, vamos tocar no Arpoador. A gente foi lá, fez um som, foi massa também. E aqui também fizemos também Ponta Negra, algumas vezes, não foi? Fez no Cotovelo também, né? Agora, tipo, na Paulista, por exemplo, o domingo é sagrado, né? Você vê lá que tem gente pra caramba fazendo som. E sabe o que é mais doido? Tem uma galera que aluga som pra isso, né? Então, assim, tem galera que aluga estrutura, tipo... Eu tenho um som e você chega lá, tipo, um amplificador incrível, uma bateria incrível, os caras tocando, mas aquilo ali, alguém chegou cedo, botou lá, os caras já tem tipo um ponto, né, com equipamento de som. Sim. A banda Eu tenho até curiosidade de saber como é que é isso, né? É quem chegar primeiro, como é que é, quem... Na Paulista ali existem os pontos, que já são pontos exatos para esse tipo de coisa acontecer. Eu digo isso porque uma vez eu tava num Starbucks, ali perto do 1100 e pouco, e tinha uma galera tocando, e o que eu achei assim... Porra, irado, é porque os caras começaram a montar o som, era só aquele vai e vem de pessoa da Paulista, né? Quando os caras começaram a tocar, velho, parece que abriram um portão e começou a chegar, eu falei, velho, esses caras são conhecidos, não tem como. E aí eu fui ver uma galera chamada Picanha de Chernobyl. Ah, eles estão sempre lá. Meu irmão, gente... pra caramba, fechou pra ver os caras tocar. E aí depois eu tava sentado ali, tinha um amigo comigo lá, que ele é um rapper muito conhecido, produtor da galera de rap, já trabalhou com Racionais, com uma galera grande, e ele conhecia um dos músicos do Picante Chernobyl, e depois conversando ele falou, cara, esse ponto aqui, por exemplo, não é um ponto mapeado pra poder. Só que desde a primeira vez que a gente fez,
que já chegou gente, o próprio pessoal da polícia da Guarda Municipal passa, vê eles ali, não faz nada. Mas é uma loteria, podem fazer, dizer, aqui não pode, vá para outro ponto. Ah, tem gente tocando outro ponto, então você chegou tarde. Entendeu? Você tem chance de se organizar todo e não tocar. Agora eles estão backline foda. Eu já vi eles tocando dois lados da rua. De um lado da rua, tipo, quando eu vim o ano passado, né, tipo, com a Peça Teatro, e agora esse ano que eu tô lá de novo, eles estavam do outro lado da rua, né? Mas sempre é um backline incrível, assim. Tudo que eles tocam é equipamento foda. O que demonstra, inclusive, que é realmente uma ideia de você fazer pelo amor, né? Você ter aquela visão como você mesmo colocou, da missão, de você ter aquela mensagem, você ter o amor que você está fazendo, e aí você vai, e mesmo sem a certeza de que você vai chegar lá e que você vai ter garantias que se quer, você vai tocar. Existe um lado que é interessante eu trazer no caso uma experiência minha quanto músico, que quando eu estava morando na Bélgica com o Christian, nós tivemos uma fase bem ruim em nível de música lá, essa realidade que falou, tocar de graça aqui, tocar de graça ali, e a gente estava sem trampo, sem precisar de uma grana, e recorremos na época, ele sempre foi produtor lá na Bélgica e tudo mais, e ele é um tecladista maravilhoso chamado David Piccolo, né, que eu toquei com ele na banda chamada Deep Culture. E o David comandava muito bem essa cena lá, e fomos falar com ele, e ele falou assim, olha, eu vou passar para vocês algumas datas que eu tenho nas estações de metrô, em Bruxelas. E como é que funciona? Na estação de metrô, você como músico de lá, você se cadastra para poder ter uma data na estação de metrô, e vão te dar um horário. Caramba! E os horários que te dão, ele é condizente com o desempenho que você tem, com eles veio o interesse da pessoa, o seu estilo, como é que é e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas como é que são os ganhos em relação a isso aí, o David? Ele falou assim, cara, quando a gente toca no que a gente aqui chama de horário de rush, ele falou 40 minutos é o suficiente para você sair dali com pelo menos 200 euros na tua caixa. As pessoas, a Europa consome muita arte de rua em geral. Se você parar na esquina, começar a pegar papel, fazer origami, vai juntar uma roda de pessoas, as pessoas estão comendo e estão vendo o que você está fazendo. Existe a cultura lá de prestigiar a arte no aspecto geral. Lá dá a grana você realmente fazer isso. Agora, a minha pergunta aqui para vocês em nível disso é, primeiro, são duas perguntas, uma direcionada mesmo para você e a outra aqui mais pro Alan que vive essa realidade de tocar na rua. Já fez algum bom número tocando na rua? Que agora estamos falando da questão do retorno financeiro. E a outra que você vai responder na sequência dele é: a tua ida para São Paulo teve alguma coisa a ver com a frustração no retorno financeiro da cena musical potiguar? Então vai pensando enquanto peça vai responder pra gente aqui. Sim, vamos lá, né? Como falei assim, eu acho que no início eu estava buscando meu espaço, né? Então eu estava começando a fazer voz e violão, ninguém sabia quem era eu e tudo mais. Então, quanto mais eu tivesse divulgação, mais coisas iam aparecer. Então, o show de rua em si, no início, era assim, mesmo que não desse muita coisa, tava valendo porque dava indiretamente. Porque aquilo tava me fazendo ficar conhecido para aparecer outros shows, particular. Para buscarem você, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? No início, eu já tinha começado a fazer show de rua, já tinha passado a fazer no Midway, e foi até uma época que eu tava meio desestimulado, vou ter que sair de barzinho em barzinho oferecendo, assim, porque já era que eu queria viver da música e tinha acabado de me mudar pra morar sozinho, né? Tinha saído da casa dos meus pais. Porque eu morei em São Paulo com o pessoal da banda, quando eu voltei, automaticamente fiquei na casa dos meus pais, mas depois eu saí, né? Depois de um ano, sei lá, por aí. Aí teve uma hora que aperreou assim, eu caí agora, vou ter que sair de barzinho em barzinho pra perguntar, pra tocar e tal. E foi quando coincidiu de eu estar tocando no Midway. Não sei se você já viu aquela foto de eu tocando e só a criança assistindo, pronto. Linda, linda, linda. Aí, naquele dia, que era um dia que eu já tava com esse pensamento assim, e agora? Aí uma menina passou, tirou uma foto daquele momento, só tem aquela criança assistindo, e essa foto viralizou. Aí a questão do resultado indireto, né? Que aí, aquilo ali, muita gente começou a me adicionar, muita gente começou a seguir, muitas TVs chamaram, então o meu trabalho ficou mais conhecido e começou a aparecer muita coisa, né? Então, isso aí, mesmo quando não tem um retorno direto, tem um retorno indireto. E por muitos, tipo em Ponta Negra, quando fazia todo domingo ali, antes da pandemia, tinha vezes que eu saía com 30 reais ali no chapéu. E é um trabalho gigantesco, para você montar tudo ali, sair e tudo mais. O que inclusive, como eu estava falando da outra vez, não é também uma certeza do barzinho. Porque eu pelo menos não conheço um músico que não tenha levado um calote de um pub, um restaurante ou qualquer coisa do tipo, que não tenha pensado que ia sair de lá com alguma coisa do bolso e acabou saindo, né? Isso também. Então não é tão diferente também. Apesar de, felizmente, ter acontecido poucas vezes comigo isso aí, mas acontece.
Aí pronto, aí tipo, isso acabou gerando outras coisas e assim, aí hoje em dia é diferente, que eu já fiz o nome, já dá mais gente no Luau e tudo mais, já consigo ter um retorno melhor, né? Mas eu acho que esse investimento foi importante. Assim, eu tocava todo domingo em Ponta Negra durante, sei lá, 4 anos. Então, mas não quer você perder todo domingo da sua vida, né? Tá com a família, tá com os amigos e tal. Mas foi um investimento que valeu a pena. Então você diria, por exemplo, que muito mais importante do que essa visão que as pessoas têm na forma geral de talento, de dom, esse tipo de coisa, você diria que seria uma questão de dedicação, de persistência? Sim, eu acho que é importante. As duas coisas, né? Assim, mas eu acho que realmente assim, tem a questão da persistência. Se você tá. E da consistência, né? Você tá fazendo com sempre e tal. E você falou até do exemplo que a pessoa foi uma vez e não voltou mais, né? Isso. E tipo assim, como eu disse, você já perdi as contas de quantos shows de rua eu fiz. E também já teve shows de rua que foi decepcionante. Mas é importante você estar sempre fazendo pra galera lhe conhecer. E até, tipo, esse dia que aconteceu da foto viralizar, da criança assistindo, se eu não tivesse ido naquele dia, teria acontecido? Aí o trabalho não tinha dado que mandou a partir dali, né? Então, tinha vezes que tava chovendo, e eu dizia, não, eu vou tentar, na hora não vai chover. Aí, e se é que esse dia não foi um dia desse, né? Então, acho que realmente você persistir faz toda a diferença, porque pode ser naquele momento que vai acontecer algo que pode mudar o seu trabalho, dar algo pro vinho. Ou seja, tão importante quanto a força de vontade é também a resiliência, né? Você está disposto a ir, mas também aguentar as pancadas que a vida vai te dando naquele percalço, né? Isso, o caminho ele vai ter quedas. Sem sombra de E dúvida. você tem que aguentar essas quedas, se levantar e continuar seguindo em frente. E aqui o nosso amigo, aí um exemplo vivo, né? Em todo segmento eu acho que existe essa questão daí, né, cara? A questão artística eu acho que ainda mais, até por causa do ponto de vista que muita gente tem. Eu acho que, não sei se foi hoje, a gente estava conversando sobre isso, o próprio Tony trouxe o exemplo de um outro podcast, onde o host fez uma abordagem, né, meio, não vou dizer maliciosa, mas fez uma abordagem querendo polemizar em cima. E é uma situação que acontece muito, as pessoas ainda veem muito como tipo, eu crio meu filho para ele ser um músico, um músico não, para ele ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, as profissões tidas como profissões sérias, né? Você normalmente é raro. Normalmente, se os pais forem músicos, é que você vê uma criança dizer, quando eu crescer eu vou ser guitarrista, vou ser um baterista, vou ser não sei o quê. A ideia infelizmente, ainda se enxerga isso como tipo assim, não quer ter um trabalho de verdade e resolveu que vai ser músico. Mas é assim mesmo. É desse jeito. Eu tive que passar por isso também. Assim, meus pais, eles sempre foram muito de me incentivar nas minhas coisas. Eu jogava basquete quando era do colégio, ele sempre me incentivou. Ia para os jogos, anotava os pontos, não sei o quê. Prometia, se fizer tantos pontos, vai ganhar um almoço. Enfim, sempre participou muito. E com a música também, sempre participou demais. Mas eles sempre foram muito preocupados com essa ideia de querer viver da música, né? Realmente eu não tenho o que reclamar dos meus pais, eles são, como eu falei, incentivo demais, mas tem enraizado na sociedade essa história de viver da música não dá. Aquela coisa, né? Tem uma profissão e aí você toca no seu tempo livre. É tipo isso. Então o que aconteceu? Como eu já cresci com esse pensamento, então já estava enraizado em mim, não precisava nem perguntar para eles se eu ia fazer vestibular para música, eu já resolvi não fazer. Então o meu primeiro vestibular foi para engenharia de computação. E eu fui por eliminação e no primeiro semestre eu desisti. Assim, é um curso difícil, mas se você gosta, você faz, né? Mas eu vi que não era o que eu queria. Aí eu larguei e não fiz pra música ainda, fui pra arquitetura. E não estava satisfeito ainda, mas terminei e tal. Enfim, mas eu tive que mudar muito a minha cabeça, inclusive a ida pra São Paulo ajudou muito isso. Pra depois resolver, não, quero ver da música e pronto. Aí, quando eu voltei de São Paulo, que eu disse isso pro meu pai até, não sei o que, você tem que ter um bico, não sei o que, não dá pra ver só da música. É difícil. Mas eu entendo o lado dele, porque, não, é difícil, porque isso é enraizado, né? É difícil para o pai também. Sim. Difícil para o pai também, porque o pai ele quer que tenha aquele diploma, quer que o filho tenha um emprego estável, concurso público, não é? A estabilidade financeira. A estabilidade, ele não quer que o filho passe perrengue. E aí, quando ele vê o filho caminhando para esse lado, com certeza ele vai ter medo. Vamos pegar o gancho agora para ver a pergunta que eu fiz pro Tony, que eu vou refazer aqui. A tua ida para São Paulo tem algum link com algo que você acha que a cena potiguar não te deu e que São Paulo você vai alcançar? Essa pergunta é massa, porque é engraçado que eu escuto de lá também, assim, né? O pessoal, o que tu veio fazer aqui, né? Tipo, isso a gente escuta muito lá. Mas normalmente é pelo lado tipo, da cidade em si, né? Você mora num lugar maravilhoso, praias paradisíacas, tá fazendo o que aqui nessa selva de pedra? Escutava demais isso. É o inverso. Eu acho que, na verdade, a minha ida pra lá não tem nem a ver com frustração, porque eu acho que
a minha história assim com a música aqui em Natal sempre foi muito legal. Eu acho que Com certeza. Acho que eu fui um pouco privilegiado, assim, nas conexões, E, sabe? inclusive, a banda Rosa de Pedra, que você tem uma carreira lá dentro, é uma da... Assim, não... Pelo amor de Deus, não estou falando mal de nenhuma banda em Natal, não tenho por que fazer isso. Mas é uma das poucas bandas que eu conheço de Natal, que eu não sou muito inteirado do cenário daqui de Natal, mas é uma das poucas bandas que, tipo, vai ter o show, se eu tiver a oportunidade de sair de casa e ver, eu vou ver. É tudo muito bem feito, entendeu? É muito original também, E né? muito original, É. uma personalidade Total. forte. Tipo assim, você quer ver aquela banda. É aquela sonoridade, é aquela Total. coisa deles Total. mesmo. E eu acho que tem uma coisa que a música, né, o que eu fui fazendo, a forma de tocar, foi me levando para vários lugares na música, assim, que além não só o tocar, assim, fui ser produtor, comecei a trabalhar com teatro, fazer trilhas sonoras para cinema, para audiovisual, para teatro, né? Eu acho que essa coisa, Natal foi generoso comigo nessa parte, assim, né, de trabalhar com muitas pessoas incríveis, sendo que eu tava vendo, eu lembro que eu tava assistindo um doc do Miles Davis, né? E assisti vários docs de várias pessoas, o cara também era do interior, né? E é engraçado que o Miles Davis, tipo, o bicho era no doc, né? Ele fala que o bicho... Miles Davis é aquele que é vocalista do... Não. Não, tá confundindo. É Miles Kennedy, que é o do Dr. Bridge. Né? Exatamente. Aí o bicho, aí você vê que o cara também é tipo a mesma coisa, ele fala, pô, você tem que ir pra onde tá indo a música, né? Naquele momento, né? Aí ele morava no interior, tinha os pais dele, ele é negro, né, tal, mas eles, naquele período, né, assim, ele era um cara também que tinha uma vida bacana, acho que os pais deles eram dentistas, não lembro exatamente no doc. Aí ele foi pra Nova York, foi pra sei lá onde estudar música, né? Aí eu vendo tudo isso, você faz, bicho, Natal é massa, tá incrível, mas eu preciso de algo mais, sabe? Eu acho que é mais uma questão de viver novas experiências, de entender outros mercados, e eu tô achando que é positivo nisso, assim. E mesmo que você volte, vai somar muito pra você, né? A gente nunca sabe do que é a vida, né? Que a gente é isso, né? Todos, você também, você já voltou, acho porque eu acho que a vida da gente é isso, porque eu acho que no que fazemos, assim, a gente tem trabalho, mas não tem emprego, né? Então, muitas vezes não existe o trabalho, mas a gente cria o trabalho. Então, a nossa função no que a gente faz, em ser artista do audiovisual, artista da música, artista produtor, artista do teatro, a gente cria meios para trabalharmos, né? Porque não existe, basicamente é isso, né? Então, eu acho que essa coisa que estava em mim, assim, é meio que entender, e aconteceu de um jeito muito doido. Eu tinha feito um show com a banda de rock, aí fui pro Bar 54, daquela vontade da gente, vou tomar mais uma saideira. Nunca fiz isso, não sei como é que é. Inclusive, esse chá daqui dá um refluxo, né? Aí, cheguei no Bar 54, encontrei Sapulha, do Plutão Não Foi Planeta. Acabando, os caras estão morando lá em São Paulo há um tempo, Sapulha, bicho, tá montando um estúdio lá. Seria massa ter um produtor com a gente, pô, ele tá procurando um produtor e você tem a vibe, vamos? Aí eu fiz, rapaz... Pensei, eu fiz, vamos, fui. Né? E tá sendo massa, assim. Mas eu acho que tem isso, assim, eu acho que tudo nasce da vontade mesmo, assim, de você querer viver outras coisas, da coragem também, né, que você, como a coragem que ela teve de, tipo, cara, vou pra rua e vai ser diferente e vai acontecer alguma coisa, vamos ver, né, é a mesma coragem, assim. É a tipo de situação que ou você se joga ou você não paga pra ver, você não paga o preço pra ver o negócio acontecer. E eu acho que vale a pena pagar pra ver. É como tá dizendo aqui, essa questão de mesmo que volte, vai valer a pena, né? Essa ida minha pra São Paulo, se eu não tivesse ido, eu acho que eu não faria o que eu faço hoje. Porque ali me abriu horizontes, fez abrir um leque pra mim que fez eu experimentar essas coisas aqui em Natal quando voltei. Eu voltei com outra visão, né? A vivência, então, né? A vivência. E, eu acho que eu tenho praticamente certeza que se eu tivesse continuado aqui, talvez eu não tivesse coragem de tocar na rua. Entendo. Justamente a coragem, né, de ter ido buscar algo te fez ter um conhecimento de mundo diferente, né? E aí de juntar as forças, isso era muito legal. Isso é muito legal. E, inclusive, isso aí já veio com uma dúvida que eu estava querendo te tirar com vocês. E é muito especial tá eles dois aqui hoje, porque nós temos um instrumentista, né? Inclusive o Tony produtor, arranjador, né? Tá lançando agora o EP Aya dele, né? E vai sair o disco, não é isso, Tony? Quando eu vi, eu pensei até que era Avatar 3, velho. Eu falei, Tony tá participando do Avatar. Avatone. A galera de game que fez, né? Ficou show. Que faz... Ficou legal. Da Massive, que fez Dome, um jogo, né? Ela
design... Inclusive, o Tony tá aqui em Natal agora, não tinha visto ele ainda, né? Aí tá dizendo, vamos convidar de sair pra tomar um chá, né? Contar aí como é que tá em São Paulo. Aí a gente tá tomando chá aqui, né? É uma coisa ótima. Isso aí vale a pena. Eu tenho uma curiosidade que eu sempre faço essa pergunta para profissionais no geral. Não, peraí, cara, você tá me cortando. Calma aí, você segura esse homem aí. Calma de pé. Mas porque essa aqui eu tô muito curioso isso há muito tempo. Como vocês buscam inspiração, né, nas obras de vocês? Porque são obras, assim, muito... Vocês veem que tem muita Personalidade. alma. Eu diria, personalidade não só, eu diria alma mesmo. Alma mesmo, né? Eu vejo muita coisa do regionalismo, essa paixão forte pela cidade, como nas músicas do Alan. E eu vejo um sotaque muito, muito forte também regional nas suas composições. Então, tipo assim, o que é que vocês buscam? Como é que vocês... Esse processo? Rapaz, eu acho que assim... Eu sempre tive uma coisa assim, que Natal, né, eu falo primeiro como instrumentista, né, que é uma coisa que eu nunca fui tão a favor, assim, que tipo assim, pra você ser eu não tô falando Natal, mas claro, sei lá, não é pra botar pra todo mundo isso, né, é uma coisa que eu acho, que tá mais pra o que eu acho do que pro que existe, né, mas pra mim eu sempre tenho aquela impressão que pra você ser um instrumentista que funciona em Natal, você teria que ser um instrumentista de jazz, né, um cara que tivesse essa linguagem jazzística, ou que tocasse rock, que fritasse. Não que eu não estudei música para fazer isso, assim, né? Mas eu sempre entendia que, tipo, pô, bicho, o jazz é legal, não sei o quê, mas eu gosto muito mais da música brasileira, né? Eu acho massa ver um mestre de cultura tocando, o mestre Geraldo lá em Tibau fazendo um coco de zambê, que é nosso, né? Eu acho massa Tiquinha tocando rabeca, cantando os cocos, tipo... ou ver um ator declamando um poema, sabe? Ou ver um cantador, ver um cara tocando viola. É uma inteligência incrível. A forma da música acaba... Eles não estão nem aí se tá tudo acontecendo, se a afinação é perfeita, se a forma é aquela forma que tá no pop. Mas tem alma, né? Como ele falou. É uma coisa que é a música que vem mesmo, né? Então, isso sempre me pegou. Desde sempre me pegou fazer, rapaz... Eu acho isso muito incrível. Então, eu acho que naturalmente eu fui tendo essa coisa, esse insight, sei lá como que chamaria isso, pela vivência musical que eu tive mesmo, assim, de... E você tem as referências próximas também, né? De Tiquinha. Teve Tiquinha, minha avó Mãe de Santo, né? Então, assim, escutava aqueles pontos, tudo aquilo. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que a minha vivência também acabou me oferecendo tudo isso também, né? Acho que é por aí. E você, meu lindo? Não, mas acho que tem muito disso também, assim, eu acho legal essa questão de valorizar o que é nosso, né, a questão de ter a identidade também. E com o Comedor do Camarão tem muito disso aí daqui do Rio Grande do Norte, tem a música Filha do Nordeste também, que é valorizando o nosso Nordeste. Eu gosto muito do som da sanfona, assim, de incorporar isso nas músicas. Inclusive, Tony é produtor da maioria das minhas músicas que eu lancei, né, então juntou com essa regionalidade dele também. Então, eu acho que é importante a gente valorizar nossas raízes e isso acaba criando a identidade também, né? Até essa questão de cantar com sotaque também. Que ele tem o sotaque na guitarra, né? Eu tenho o sotaque cantando. Verdade. Então, acho que... conversava sobre isso, né? Nas gravações, velho. Vamos botar mais sotaque, porque a gente, na verdade, a gente também tá enraizado na gente. O nosso próprio preconceito de ter sotaque ou não cantando. É porque a gente é acostumado a, quando vai começar a cantar, de cantar chiando, né? E eu confesso que até hoje ainda tenho disso também. Mas, inclusive, quando eu fui para São Paulo, a gente tinha aquele pensamento, São Paulo tem preconceito com o nordestino. Bicho, quando eu cheguei lá, pelo menos com as pessoas que eu convivi, era o contrário. O pessoal dizia, pô, que sotaque bonito de vocês e tal. Então a gente vê que tem uma valorização também disso, né? E acaba criando identidade também. Igual quando o Felipe Toca foi pro The Voice, né? Foi muito falado sobre o sotaque dele de uma forma positiva. Então eu acho que é legal a gente valorizar, assim, tá? Então, a gente, como você falou, a gente conversou muito sobre isso de, coloca mais sotaque ou não sei o quê. E Comedor do Camarão, Filho do Nordeste, não tinha como não botar sotaque, né? Tem que ser, assim. Pra ajudar também a ter essa identidade, né? Essa identidade. Entendi. Eu acho que o Comedor do Camarão é um assunto bacana, né? Eu lembro quando você chegou com aquela letra desse tamanho, caiu a massa de letra assim. A gente morava no mesmo condomínio na época, né? Lá no apartamento lá em Ponta Negra. A gente se encontrou, acho que foi até no... Foi na garagem. Na garagem. Que eu encontrei esse homem
Aí pra você ver como é as coisas, né? Porque... Esse homem. Esse homem Esse homem é bem daqui mesmo, né? Aí falava lá em São Paulo, esse homem, a pessoa procurando, cadê esse homem? Não, você, pô. Enfim, aí eu tinha composto essa música, Comedor do Camarão. E eu fui mostrar pra Tony, eu tinha chegado, sei lá, da academia, não lembro. Ah, Tony, uma música que eu fiz aqui e tal, sobre o Norte. Eu cheguei na garagem. Aí ele deu uma sacada lá, aí no outro dia era uma inscrição pra um concurso de música de Natal. Aí eu falei pra Tony, e aí, bicho, tu acha que eu devo mandar? Porque é do Rio Grande do Norte, não é, fala sobre Natal, mas não é do Rio Grande do Norte e tal. Mas, bicho, manda, vê qual Mas é. você já tava com ela gravada ou você... Não tinha gravado, só tinha composto. Mas pra mandar no dia seguinte? Isso, exatamente. Então é tipo assim, gostou, vou subir no teu apartamento, vamos gravar rapidinho? Era até o dia seguinte, mesma inscrição. Aí ele disse, bicho, manda, pô, vai aqui, né? Aí eu em casa gravei com um gravadorzinho que eu tinha lá, não foi nem gravação de estúdio mesmo. Aí mandei pra um amigo meu mixar, tipo, nas correrias lá. Aí mandei, né? Assim, vai aqui, né? Aí nisso eu gostei da gravação, não era uma gravação profissional, assim, era ok, né? Aí eu disse, rapaz, aí tava chegando em janeiro, isso foi em dezembro. Aí tava chegando em janeiro, eu disse, rapaz, acho que ela tem a ver com praia, essas coisas assim. Não tá gravado da melhor forma não, mas às vezes é assim que acontece, né? Aí eu peguei, rapaz, vou lançar desse jeito. Não tinha nem clipe, nem Essa nada. gravação é que tá no clipe, que eu assisti o clipe Não, hoje. aí isso eu gravei depois Tá. no estúdio com o Tony. Aí isso era uma gravação caseira. Aí eu disse, não, eu vou lançar mesmo assim, vendo que dá. Não tinha clipe, não tinha nada. Não tava batendo, né? A história com... Não, se ele falasse que sim, A é a que qualidade. tá no clipe, aí se ele dissesse que é o áudio que tá no clipe, eu falo, mano, qual é a marca desse gravador? Esse gravador. Quero comprar, quero comprar. Mas esse foi pro Spotify, essa gravação caseira. Foi a primeira que foi, inclusive. E bombou. Aí, realmente. foi ela que deu certo inicialmente, né? Aí eu botei no Spotify, aí pronto, postei lá, isso em janeiro, em cima da hora, assim. E acabou que ela foi escolhida no concurso pra ficar entre as 10, né? Que aí depois ia ter as finais. Aí eu lancei no Spotify, eu chamei a Yasmin, que canta comigo, fez algumas gravações já comigo, que é uma amiga minha, né? Aí disse, Yasmin, bora gravar um videozinho aqui, só pra ter uma divulgação da música, assim, porque não tinha clipe, né? Aí, bora, não sei o que. Aí gravou o celular dela, o meu celular, 2 câmeras, né? E eu editei depois, aí postei. Aí quando eu vi do nada, pum, aí viralizou a música. Aí pra você ver aquela história, né? Às vezes não é naquele nosso perfeito que faz dar certo, né? Então... A gente já falou disso aqui na mesa. Já falamos isso aqui na mesa, que muitas vezes a pessoa perdia oportunidades por não acreditar, não se esforçar e não entender que você tem que ser seu próprio empresário muitas vezes. Então você tem que pegar o mínimo que você tem, assim que seja, e acredite nisso e invista em você. Porque tá aí, a história sua é simplesmente qualquer pessoa, hoje em dia, não vou dizer qualquer, mas é um mínimo, é um celular que serve até de gravador. A força de vontade, né? não, A é isso dedicação, a mesmo. mentalidade. Ele foi muito em cima do que o pessoal diz muito, né? Eu escuto muito, tipo assim, e hoje em dia eu prego isso, que é o antes Exato, algo é. feito Do que perfeito. do que um perfeito que não foi feito. É. Entendeu? Agora eu posso fazer a pergunta que eu ia fazer pra eles. Agora, só um momentinho. Se você voltasse 6 anos atrás, o que se teria mudado? Hoje, tendo atravessado tudo que você atravessou, ter mudado em ponto de, se isso eu tivesse agido diferente, eu já estaria onde eu estou hoje, há 2 anos atrás, 3 anos atrás. O que você mudaria em toda essa trajetória? Quem começa? Qualquer um dos dois. Sinceramente, eu não mudaria nada. Assim, eu acho que tudo faz parte do processo. do processo. Curtir Eu o acho processo. que não só curtir, como fazer acontecer também. Assim, tipo, às vezes um detalhe besta. Como eu disse a você, tipo, a questão da foto lá que viralizou. Se eu não tivesse ido naquele dia, né? E era só mais um dia. E hoje vamos continuar esse papo aqui com essas pizzas deliciosas. Então, ó, se você quer uma pizza verdadeiramente maravilhosa, Tirol Pizzaria, tá lá no Instagram, inclusive Tirol Pizzaria. E vamos seguir esse papo agora, por favor, faça as honras aqui, ó. Temos papel toalha pra gente pegar essas fatias e continuar. Só que agora você respondeu, né? Isso, que você não teria mudado nada no seu processo. Sim, eu não mudaria, assim, além da questão que eu falei, né? Também eu acho que todo detalhe faz diferença, né? Isso eu tenho no meu trabalho como um todo, né? Então, mesmo ralei todo domingo, perdi vários domingos com família, não sei o quê, mas eu acho que tudo isso contou, sabe? Cada domingozinho ali em Ponta Negra. Hoje eu só faço uma vez em Ponta Negra, faço também em Cotovelo, mas tudo foi aprendizado. Cada ida sua foi uma pedrinha no muro pra Sim, construir. exatamente. E Eu acho você, que tudo Tony? faz parte. Rapaz,
Eu acho que eu não mudaria nada, não. Porque eu acho que o Só caminho- mudaria ter trabalhado comigo, né? Inclusive a história com a Laila também é legal falar, mas eu chego já aí. Eu acho que o meu caminho, assim, meu caminho artístico, musical, eu só agradeço, assim, sinceramente. Porque eu acho que eu conheci pessoas incríveis, por exemplo. Hoje em dia, uma pessoa que era amiga, que hoje em dia eu trabalho com ela, Titina, por exemplo, que era a música de Alan. Hoje em dia eu faço parte do grupo de teatro. Eu tô rindo dela. aqui da cena, você falando e eu bagunçando a pizza aqui. Não, mas, cara, pizza é assim, cara. Pizza é assim. Eu acho que eu pizza vou na é mão assim. mesmo, que eu consigo melhor do que no À guardanapo. vontade. Aí, tipo, você acaba conhecendo pessoas no caminho, que são pessoas que você gosta, que você acha incrível, mas você tá trabalhando com ela depois de um tempo. E eu acho que o meu caminho artístico foi isso. E eu estudei em São Paulo, né? Fiz conservatório em Tatuí lá, né? Quando eu tinha 20 anos. Você morou em Tatuí, Morei em Tatuí, cidade muito Um doida. interiorzinho gostoso, E é uma cidade, os caras tocam com Hermeto Pascoal, cidade da música, nossa, foda. Inclusive, eu fui pro Fuá do Guegué, que é um forró animal que tem lá em São Paulo. Eu fiz um show com um cara chamado Richelli Guimarães, um cara do Ceará, que faz uns forró jazz, tipo mestrinho, né? Show animal a gente fez, e o sanfoneiro era Lulinha Alencar, que é um cara daqui de Natal, que é um sanfoneiro monstruoso, que hoje em dia toca com Mônica Salmazo, com orquestra, um sanfoneiro foda. Aí ele falou, bicho, vai ter o Fuá do Guegué, vamos lá assistir? Eu fui no Fuá do Guegué. Quando eu vi o cara guitarrista tocando, foi meu professor de 20 anos atrás, lá da Tatuí. Diga aí que Então não é Natal que é pequeno, não. É o Brasil todo é pequeno, o Aí eu mundo é fiquei pequeno. viajando, eu fiz, cara, e o bicho quebrando tudo, uma banda Salomão, que toca piano com o Milton da Holanda, era o baixista do Dominguinhos, era o Zabumbeiro, era uma banda tão monstruosa que eu fiquei, no forró, fiquei parado assim assistindo, eu fiz, meu amigo, é o fim do mundo, os caras aloprando, destruindo o forró. Isso é muito massa, pô, essa é a parte muito massa de São Paulo, né, você vê coisas assim, todo momento, né, se você se deixar, você vai ver. Acontece muita coisa, né? São Paulo pra mim, não sei se vocês compartilham dessa visão, mas São Paulo pra mim é o lugar do Brasil onde é o maior índice de miscigenação. Lá Mas você tem de tudo. Tem tudo. Lá você tem de tudo. Pode falar Aqui a comigo? gente tem de tudo, Vontade. mas não é tão assim evidente quanto Não, lá você é demais. encontra em São Paulo, cara. De Lá tudo, é né? De demais. gastronomia, de música, de tudo. De tudo. De tudo. Lá você tem o Brasil inteiro reunido em São Paulo, né? Isso aí é uma coisa bastante evidente. Agora sim, enquanto o meu amigo Rui está se emocionando, tem uma minha coisa dieta. que eu sempre pergunto que eu quero saber. Perguntei duas. Agora eu vou começar por Tony. Situação mais inusitada que você presenciou nesses anos aí de carreira da música? Situação mais louca, assim. Aquela quando você botar um netinho sentado pra ver e falar, ih, vovô, uma vez. Rapaz, tem uns que eu não Não, eu rolei a bola, você chuta a bola que você quiser, meu amigo. É bom que não dá mais tempo pra pensar. tomar um chá aqui. Tem. Assim, eu acho que eu nunca passei por coisas muito. Perrengue, assim, musical, eu já passei vários, né? Assim, quem é música e nunca passou um perrengue de tipo. Vai tocar de meia-noite, mas você só toca de 6 da manhã. Caramba. Né? Tipo, Aí é tenso. isso aí. Você Esse aí, toca pra infelizmente, eu não ninguém, passei, né? Desse nível, né? Eu já passei umas 2 vezes na minha vida, né? E, inclusive, a produção é crossfiteira aí, né? Puxa, fez um golpe ninja aí pra deixar o negócio aqui. Parabéns, Dinar. Pela sua mobilidade, viu? O alongamento tá em dia, Tá em né? dia, alongamento. O alongamento tá em dia. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai... Não sei. Por exemplo, eu também não sou cantor, né? Eu sou mais músico. Mas, tipo, eu lembro de tocar uma vez e um cara... no show autoral lá no Hells, eu lembrei desse caso agora. Hells, nossa. Hells Pub. Eu fui sócio ali. Não é um que é do lado ali da Band? É esse mesmo. É esse mesmo. Eu vi Aí, Mad Dogs lá uma vez, eu acho. Mad Dogs. Os caras massa, né? O show deles. Aí eu lembro de estar tocando. Ainda, lá. ainda toca. Era um show de galera autoral. E o cara, o show inteiro. Ei, toca show de giz. Show de música autoral, pô. O cara- Já fora. E era 3 caras, os caras com a cara putaço, assim, tipo, toca show de giz. Aí a cantora, ó, isso é um show autoral, não sei o que, o cara, toca show de giz. Aí o cara, tem que o cara foi subir no palco, o cara pegou meu violão, foi tentar pegar meu violão, assim, eu fiz, rapaz, não pega meu violão. Já tava. Bebo, né? Pega meu Tomando violão, chá. não vai rolar não, tomou muito chá, né? Aí rolou uma situação lá, quase Fabrício Verdun. Aí, no caso, você tocou o chão de giz. Tocou nada. Ele tocou no chão de
Essa foi a situação mais inusitada? É que eu tô tentando lembrar aqui, né? Eu já posso lembrar de outra. Essa aqui tá com coragem de contar. Essa já conseguiu baixar aí nos meus documentos já o arquivo? Não? Eu vou contar uma inusitada que eu passei em nível de música. Que essa daí foi estranha demais. Tava eu e um brother meu, nós fechamos um lugar pra tocar. E chegamos, pô, seguindo o endereço, meu irmão, porra, o número não basta. Sabe aquela rua que você tem o endereço, o número 10, depois é o 27, aí vem o 14, aí vem o 36, aí vem o 25, você fala, caceta. Natal. E eram uns bares. E aí, tipo, era tudo muito colonial, e nós vimos como Onde era foi? o lugar. Hã? Onde foi? Ouro Preto, Minas Gerais. Lá é tudo colonial, é tudo madeira, é tudo pedra, não sei o quê. Falou, meu irmão, eu acho que é... Minto, desculpa, não foi em Ouro Preto não, isso foi em São Paulo. Eu acho que o entrevistado devia ser você, que você tem mais experiência que a gente. Não, é livre. Isso aí foi em Aclimação, no bairro de Aclimação, em São Paulo. Até tinha encontrado com o Isaac Negrini, que era guitarrista da gente, 215 DB na época. Ele tocou com a gente, tocou baixo com a gente. É, Lá no Esporte. aquele ali toca até harpa se bobear. E aí nós chegamos num lugar pra tocar assim, mas aí que chegamos lá e a gente naquela dúvida, daí, pô, e cadê o proprietário? Procuramos pelo proprietário que tinha falado com a gente muito inteligente, não falamos, cadê o Roberto? Né? Cadê o proprietário? Ele não chegou ainda não sei o quê. Vocês que vão tocar aqui somos. Ah, tá, pode montar e começar a tocar. E começamos a tocar. E a galera ali curtindo. Depois de uns 20 minutos começamos a tocar, chegaram 2 caras. O violão nas costas e tal, não sei o que, aquela cara feia. Aí eu falei, puta, até aqui tem essa máfia também, né? Dos caras que vão mafiar você tocando. No primeiro intervalo, aí o maluco chegou assim no palco e falou, vocês estão tocando aqui desde que horas? Tem 20 minutos começando. Ele falou, bicho, mas hoje o show aqui é nosso. Eu falei, não é. O cara fechou com a gente. Na hora que eu puxei o celular, mostrei, ele falou, bicho, é a parada do lado aqui. Era do lado que era pra vocês estarem tocando, né? Que não. Eu falei, porra. Tem como tu tocar lá pra Então mim, o que a gente faz? Simplesmente guarda as coisas e vai embora. E a galera tava curtindo e pedindo a música tal, E aí, gente, pessoal, ó. É o seguinte. Foi só um pocket, beleza? Agora estamos indo aqui, ó, pro lado tocar, valeu, vai ficar com os caras. E pronto, essa daí pra mim foi a mais... Arrastou a galera pro outro bar. Não, eu assim, não reparei não, cara. Sei que quando chegamos lá, levamos um esporro que a gente tava atrasado. Aí explicamos, né? A gente tava tocando aqui do lado. Agora eu lembrei de um, mas assim, né, é um caso pra quem gosta de instrumento musical, né? Pra músico mesmo. Eu lembrei de um que é o 2, né? Mas eu vou falar só de um. Estava eu dando um rolê lá na cidade, né? Fui comprar papel bolha, ou plástico bolha. Aí eu, Papel bolha é- Papel bolha é foda. Você Aí vendeu um passei- pedal pela internet, isso foi enviar pro cara, né, velho? Uma interface. Nem foi, bicho. Olha só que história doida. Cheguei lá no sebo, aí tinha uma guitarra lá. Pra quem não paradinha. sabe o que é sebo, gente, é venda de coisas usadas. É, exatamente. É um bazar. Um bazar vintage. Exato. Cheguei lá, tinha uma guitarrinha lá, paradinha, ninguém queria. Olhei pro cara assim, eu falei, bicho, aquela guitarra, cara. Rapaz, essa guitarra é muito feia, ninguém quer essa guitarra não, tal. Beleza, olhei a guitarra, peguei. Quanto é que tu quer? Aí o cara, um valor baixo, né? Eu falei, beleza, comprei, né? Negociei e tal. Que ano era isso? Ano passado. Qual valor foi a guitarra? Diga o preço logo. Diga o valor, Tony. Você não vai vender ela agora. Não vai querer vender ela agora. 10 mil reais. Não, eu sei a história. Diga o valor, Tony. 400. Não, a guitarra era 500, aí negociei, mas eu não tinha certeza que a guitarra era a guitarra que era. Então eu falei, não, 300, que vai que dá errado. Aí o cara fechou, não, essa guitarra é feia, ninguém quer essa guitarra mesmo. E valia Falei, 5 mil. Aí vou chegar lá, levei no luthier, a gente desmontou a guitarra e descobriu que a guitarra é uma Vox de 1965, que quem usava era o primeiro guitarrista do Rolling Stone, Brian Jones, que morreu. Ou seja, A essa guitarra valia uns 20 e poucos pau. Por baixo. Por baixo. Vale uns 6 mil dólares, né? Então a guitarra vale uns 6 Diga aí. E o cara comprou por 300 reais. Agora ele vai roubar de você. No podcast agora você tá Por fudido. favor, Só se você tá em São vamos, Paulo. não bota esse podcast pra todo canto, não. Senhor, Só divulga quando o Tony já estiver em São Paulo. senhor do Sebo, onde ele mora. Essa guitarra tá onde? Essa guitarra tá onde, Tony? Eu sei onde é a sua casa, viu? Tá lá em São Paulo agora. Acho que a primeira vez que ele tocou junto foi lá no... Caramba, não vem agora o nome. Sgt. Peppers, que era aqui em Ponta Negra. Amo, morro de saudade de lá. E aí a gente tava fazendo... Ele tava fazendo um especial Classic Rock do Guns, se eu não me engano, Bon Jovi, não era isso, Alan? Algo assim. Algo assim. Algo assim. E eu tava fazendo Beatles, Pink Floyd e Queen. Só que quem sabe que eu não faço Queen. Queen não, desculpa. É Queen, eu não faço Queen. Né? Por E que aí- não?
porque a região vocal é muito diferente do Ah, tá. Pensei E que aí, era... Ah, sim, mano. e aí eu convidei o Cristiano pra fazer Queen. Ele fez. Aí que tá a coisa engraçada. Deu tanta gente, mas tanta gente nesse dia, que ele não conseguiu entrar. Assim, o cara que ia tocar não O conseguia. cara que ia tocar não conseguiu entrar, porque ele Tá não chegou. brincando comigo, Juro. O bar lotou e tinha, sem exagero, tinha umas 100 pessoas fora. Ele mandou vídeo pra mim lá de fora. Tinha umas 100 pessoas fora da casa querendo entrar e não conseguiam. De forma que ele não chegou ali na portaria. Aí não teve Queen. Teve Queen, plateia. Galera, cadê vocês? Love of Man. Esse modelo. Pô, hein? Quando sair esse podcast, a gente. É quase só a gente comendo, né? Boca cheia. Não, mas a culpa é de quem? É do Tirol Pizza que manda pizza pra gente. você vai negar uma pizza dessa? É verdade. Acabou. O que você tá achando? Acabou. Top, né? Tá comendo a marguerita, minha preferida. Top, né? Aí, ó. Não vou falar nada. Muito bom, inclusive. Agora aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu nem combinei nada com o Rui de que eu ia abordar esse assunto. A gente, às vezes, não é... Isso aqui não é um papo de comadre, né? Pra ficar... Pô, Vou compartilhar uma experiência que eu acho ruim, que eu queria que vocês fossem muito sinceros do ponto de vista de vocês. Se incomoda vocês esse tipo de coisa que eu já passei aqui em Natal enquanto músico. Toda vez que a gente fechava... Agora estou me referindo músico de noite, um voz e violão. Toda vez que a gente fechava o showzinho de noite, seja onde fosse, sempre tinha o lance do tipo, você leva teu cachê e você na hora, você tem a consumação ali, que a casa te dá um valor para você comer e tal, não sei o que. E não preciso falar o nome do estabelecimento. Mais uma vez, chegamos lá e, cara, a gente tá querendo comer alguma coisa e tal, não sei o que. O cara falou, não, beleza, eu vou mandar o prato para vocês. Eu falei assim, mas eu queria escolher o que eu quero comer, né? Não, é o prato dos funcionários. E chegou pra mesa um prato de arroz, feijão, ovo, alface e salada. E eu olhei pro proprietário, ele mesmo veio trazer o prato. Falei, irmão, vou te pedir uma coisa, pode levar o prato de volta? Ou então faz melhor, coloca numa quentinha pra mim e traz o cardápio, que eu vou escolher e eu vou pagar. Eu posso pagar o que eu quero comer. E aí, automaticamente eu chamei sempre tem umas crianças na calçada, chamei o moleque, entreguei a quentinha pra ele. E eu pedi pra mim e pro meu amigo uma porção de carninha de sol com macaxeira, não sei o que na verdade deu mais caro do que o valor que a gente já recebeu. Acho que cada um era 150 pau. Quando a gente foi ver o que a gente consumiu, acho que deu 200 e pouco. Mas fizemos questão de pagar e de fato nunca mais tocamos lá. Existem duas realidades, né? Existe a realidade do músico que ele toca à noite, que realmente ele sustenta a casa dele, sustenta tudo dele com aquele valor. E existe a realidade, nessa época eu trabalhava em agência de publicidade até 18 horas da noite, saía às 18 horas da noite, começava a tocar às 20 horas num lugar, de 20 até meia-noite, e depois de 1 hora da manhã a 3 da manhã em outro lugar. Então eu tinha o meu emprego, eu tinha já a minha renda, e tocar na noite era um complemento e era também um lance de desopilar. Embora fosse muito cansativo, por já vir numa jornada de trabalho o dia inteiro, mas era um momento onde era a válvula de escape, soltar o estresse, etc. Então eu podia me permitir pegar aquele valor que eu estava recebendo e investir num lazer meu de comer algo que eu queria. Mas vocês, por exemplo, vocês dois, pelo que vocês falaram hoje, vocês vivem de música. Já enfrentaram esse tipo de situação que eu estou dizendo e incomoda? Rapaz, assim, naturalmente, a maioria dos cantos que você vai tocar, eles oferecem comida. Assim. Pelo menos comigo, assim, já aconteceu de não oferecer, mas é raro. E a questão de permitir que escolha, assim, às vezes dão as opções, né? E, assim, não o cardápio todo, né? Mas dá não vão colocar uma lagosta ali e tal, né? Mas muitas vezes eles dão... entre esse leque aqui, você pode pedir isso, isso e isso. Aí você come lá. E muitas vezes é bem gostoso, assim. Mas já aconteceu também de não dar. Tanto é que, assim, como é algo comum, eu nem negocio isso na hora do show, porque é algo que eu espero que tenha na hora, né? Já acaba passando na hora da negociação e só se dá conta depois. Na verdade, não é nem por se dar conta, porque eu não gosto de botar isso na negociação. Porque, assim, pra mim são coisas separadas. O cachê e comer. Porque qualquer coisa eu como em casa, não tem problema. Mas, assim, como não negocio isso no ato da negociação do show, então eu não cobro também. Se a pessoa disser, não tem comida, beleza, tudo bom. Mas, assim, eu espero que tenha. Porque faz parte, assim. Eu acho que é um agrado mínimo, assim, né?
Mas, assim, situações do tipo... Eu não vou lembrar específica, assim, mas já aconteceu algo parecido, sim, que você falou. E realmente não é muito agradável. Não é Incomoda, divertido. incomoda um Tem uma pouquinho. história bem engraçada, assim. É isso que eu quero. Quero views, quero cortes, quero likes. Então a gente foi fazer o Rosa de Pedra, a gente passou no... Peraí, Rosa de Pedra são 28 integrantes? 390 integrantes. Nós fomos fazer uma circulação, né? A gente fez circulação e fizemos Rio de Janeiro, sei lá, um monte de canto. Aí um dos últimos circulações que a gente fez Santa Catarina. Olha que doideira, a gente foi tocar num lugar, como era uma circulação, então... O que é circulação, pro pessoal entender? É um edital que a gente aprova, a gente tem uma verba pra circular. É uma turnê, né? É, uma turnê. Sendo que é um edital que você passa, você tem aquela verba pra circular, tá entendendo? Edital de circulação. Nesse edital de circulação, um dos lugares que a gente botou pra circular era Santa Catarina. Então, nesse lugar, a gente não... Tanto faz ter cachê ou não, era mais uma questão de a gente tocava pra ter público, ter essa coisa toda. Chegando lá em Santa Catarina, fizemos esse show desse espaço, que era um espaço de franceses, né? Fizemos um show lotado, bicho lotado, era gente pra tudo, tá janela, som doido, que o Rosa de Pedra era um som bem visceral, loucura, gente... Cara, e chama atenção quando o pessoal vê, cara, todo o groove, aquele ali pra mim tem um groove absurdo, Rosa de Pedra. E quando ela começa a tocar Rabeca, então, eu falo, velho, arrepia. Como é o nome da menina que canta com vocês? É Ângela e Tica, né? Ângela que canta e Tica. Tica tem um trabalho solo. Inclusive, Eu conheço o trabalho dela. Tô indo já pro Cariri, né? Tocar com ela. Ah, legal. Fazendo festival de música. Aí, beleza, fomos lá tocamos. Quando terminou o show, eles fizeram um rango massa, né? Comemos rango. Aí quando terminou o rango, ela fez: agora que vocês comeram o rango, vocês lavam a louça, que é um costume da gente. Era uma pegadinha? Era de verdade, bicho. Aí tipo a gente. Aí você ganha um rango marco, mas né, Vai nada de lavar graça, a né? louça. Aí, claro, né, que aí rolou. A produtora fez: como assim? Cara, eles fizeram um show lotou, sei lá, nem cobraram, você ainda quer. Aí rolou aquele problema lá, mas foi resolvido. Mas Cara, eu digo assim, é um negócio. É estranho. Gente, e assim, vocês têm um trabalho juntos, não é isso? Tanto o Tony atuou como produtor, né? Como também atuou como guitarrista, né? E como foi essa jornada de vocês? Queria deixar claro que eu já trabalhei com todo mundo nessa mesa. Todo mundo passou da minha mão. Você é rodado, sabemos. Antes todo mundo ter passado na sua mão do que sua mão ter passado em todo mundo, né? Com o Alan foi curioso, né? Porque na verdade eu já acompanhava o trabalho de Alan, né? O Alan tava despontando, ele lançou o primeiro clipe dele que já tem bombado, né? Tem viralizado o primeiro clipe dele que não foi comigo. No melhor lugar, né? Aí eu cheguei pra Alan e fiz: Alan, a gente já se conhecia, mas assim, né? E acabaram de fazer amizade, né? Assim, do grupo da galera de música, assim. É. Aí, vamos fazer uma música, bicho. E tipo assim, eu trabalhava mais com Rosa, fazendo trilhas, e eu tava afim de produzir artistas mais também, né? Aí eu falei: Alan, inclusive esse convite eu fiz pra Alan e fiz pra banda que era Seu Ninguém, que hoje em dia é o Luaz, né? Aí trabalham comigo até, né? Trabalham comigo por muitos anos, assim, né? Aí eu fiz: Alan, vamos fazer uma música? Aí fizemos uma música, né? Junto e tal. Que aí começou a parceria, que foi a primeira. Vocês lembram o nome da música ainda? Fim de tarde. Tá disponível no Spotify, Tá, YouTube? tá. Que é um clipe ninja, assim, bicho. É um clipe foda. Tem Feito drone, por... não sei o e, inclusive, pronto, a questão das oportunidades que aparecem tocando na rua, né? O cara que fez esse clipe, ele me viu tocando na rua, tirou uma foto lá, marcou, não sei o quê, e depois eu vi que eles faziam vídeo de gamer, tipo de... Aqueles ao vivo, jogando jogo na internet, né? E eu vi, cara, esse bicho é talentoso, porque ele fazia as edições de vídeo com os cortes muito massa, um time massa, assim, sabe? Esse boy é talentoso. Ele tinha, na época, sei lá, 18, 17 anos, sei lá. Qual o nome dele? Fala o nome dele aí. Atlas Matheus. Ele tá em São Paulo também, inclusive, e tá rolando muita coisa massa pra ele lá. Abraço pro Atlas. Valeu. Abraço, Atlas, tamo junto. E ele é muito talentoso mesmo. Assim, você via que ele era diferenciado. Não é só questão de saber filmar, saber editar, é ter feeling, sabe? E... Aí eu disse: bicho, bora fazer um clipe comigo e tal, não sei o quê. Eu não lembro se foi eu que chamei ou ele se ofereceu, mas enfim. Aí fez o clipe de Meu Melhor Lugar, que foi a primeira música. Aí depois que fez o Fim de Tarde, que eu gravei com o Tony. E essa oportunidade apareceu porque ele me viu tocando na rua, né? Tem, entre tantas outras oportunidades que apareceram pra mim por causa disso, né? E esse clipe de Fim de Tarde que ele fez, ele tinha 19 anos quando fez. E você olha assim, você pensa que tem uma produção de 15 pessoas.
E ele fez sozinho, ele filmou, editou. É o que a gente falou no último podcast. Às vezes um cara com uma única câmera, ele vai lá e ele bota pra quebrar. Vai da força de vontade, vai do dom, vai do talento, entendeu? E a música é massa porque eu acho que foi. Eu acho que teve essa onda, né? Da gente. Vamos fazer esse trabalho, vamos? Como? Não sei, vamos fazer, né? Ninguém tinha. Fomos chamando, convidando um, convidando outro, um percussionista convidou não sei o quê. Aconteceu, né? Eu acho que essa coisa da vontade mesmo de fazer. Sim, sim. Uma pergunta que eu sempre faço para meus amigos que são músicos, já fiz essa pergunta pro Rui várias vezes. Se você pudesse escolher não ser o Tony, que artista que você conhece pela trajetória dele que você fala, meu irmão, eu queria ter a trajetória desse cara. E se você pudesse ter participado da gravação de um clipe que te impactou, qual seria esse clipe? Ou o disco, né? Mas no clipe. No clipe. Cara, que essa pergunta é foda, isso. Pois é, meu amigo, vou te fazer perguntinha Nutella, porra. Não. Essa pergunta é foda. Vamos sair direto agora. Eu queria ser músico da banda. Cara, eu falei já voa. Não, tô entendendo. Mas eu acho que. Talvez acho que Pink Floyd, eu acho que é uma coisa. Eu acho que pela apreciação, entendeu? Assim, o público chega, aprecia o som. Que eu acho que é uma coisa que. Eu fiz agora a trilha sonora do PQ, né? Que é Quadrinal de Praga, né? Que é um maior evento de cenografia do mundo, né? E eu acho que uma coisa que o Brasil queria trazer, o nome do evento pro mundo, que é como se fosse a Bienal de São Paulo, sendo que pro mundo, né? Uma das coisas, um dos produtos, o que eles queriam mostrar era que, tipo assim, o que é que falta no mundo? Apreciação. Apreciar coisas. O que é o raro? O que é o raro pra você? O que é o raro? Pro Brasil, o raro era apreciar sonoridade, apreciar coisa. Não apreciar, eu dou muito valor à apreciação. Quando a pessoa senta, escuta. Sem celular, você senta, escuta. Você apreciar, sem celular, apreciar coisas. Então, o Pink Floyd, eu acho que tem uma coisa legal disso, assim, de você apreciar aquele espetáculo, né? Você senta, eu acho que isso me pega muito. Assim, o som eu acho tudo foda. Mas a apreciação, a coisa do público, né? De vou pro show do Pink Floyd, vou sacar aquilo ali, vou ver os efeitos. Isso me pega pra caramba. E um clipe que você viu que marcou, você falou assim, puta, eu queria estar participando desse clipe, cara. Vou falar outro agora. Eu acho que clipe é... Rapaz... O mais audacioso pra mim foi Sentenger do Metallica, dentro do presídio. Aquele clipe pra mim, eu falo, eu queria ter participado. Ele sabe dessa história. Eu acho que tava aquela Smash Bishops, aquela banda, hein? Smashing Pumpkins? Não. Na área do trabalho. Clipe eu não sei, cara, mas eu acho que talvez eu acho que pensando pelo que ela foi, eu acho que não é o clipe, mas é um todo, mas eu queria ter participado do Acústico Nirvana, por exemplo. Eu acho muito incrível. Nirvana? Essa foi inesperada. Essa eu não esperava, né? Não, esperava, não. Nirvana? Agora O cara que tem 45 notas por segundo vem falar do Nirvana pra mim, 4 músicas foi essa aí. 4 notas a música toda. Não aguardava, não. Em especial Smell Like Teen Spirit. Só Pra preciso ver de como 2 simples cordas. às vezes é massa Só também, preciso né? de 2 cordas. E você, Peça? Eu? Qual artista que você fala assim, cara, eu queria ter a trajetória desse artista, dessa banda, é uma banda que eu gostaria de, se eu pudesse escolher uma banda, tipo, ao invés de me escolherem, não, eu quero fazer parte dessa banda aqui, desse trabalho, qual seria? Cara, sendo bem sincero, assim, eu não tenho muito esse sentimento, assim, apesar de gostar demais de várias bandas e vários artistas, mas eu gosto muito, assim, de fazer a minha trajetória, né, assim. Então eu queria que quando o Spoilers tivesse dado muito certo, a gente tocar no Rock in Rio da vida e tudo mais, e a gente almejava isso, né. E com o meu trabalho também que consegui chegar lá, né? Tem artistas que eu admiro, que eu acho, tipo assim, e eu vejo muito também pelo lado não só do talento e tudo mais, mas também os que tem um lado empreendedor, assim, sabe? Que eu acho que é o caso de Thiago York, por exemplo, que ele... Porque agora ele tá mais numa linha mais underground, né? Mas que também é massa. Mas não é que seja dos artistas que eu mais gosto de escutar, que eu acho legal, mas eu acho massa como ele toma conta do trabalho dele, assim, né? Ele é muito participativo nos clipes dele, nas ideias e tudo mais. Assim, tipo, por exemplo, eu não escuto a Anitta, mas eu acho que ela é foda como empreendedora. Sim. Justo. Então, eu acho massa quando os artistas conseguem tomar conta do seu próprio trabalho e fazer acontecer com isso. O próprio Safadão também, que também não escuto, assim, também não tem nada contra, mas eu acho ele foda como empreendedor. Eu acho massa artistas que juntam isso, de ser o artista e de ser o empreendedor, de ele fazer acontecer o trabalho dele. Então, eu acho legal isso aí, sabe? Então... E eu pegando um gancho na sua colocação, que eu acho que é uma coisa que as mídias e a proximidade que nós temos hoje com a realidade de vida de vários artistas é uma coisa que acabou sendo muito importante. É você separar muito
o que é o artista, o que é o trabalho do artista e o que é a vida pessoal do artista. Né? Eu percebo muito que muitas pessoas meio que assim, admiram o trabalho de uma pessoa, acha incrível, vai e tal, e aí dado, sei lá, por exemplo, uma visão política que ela não gosta, um detalhe que ela não gosta tanto, ela automaticamente desmerece totalmente toda a carreira que até semana passada era fã. Né? Então acho que é uma coisa interessante a sua colocação, que remete muito a isso, que hoje em dia, devido a essa proximidade, é muito importante você tentar separar o artista que você gosta da vida dele. Eu acho que é uma coisa que acabou vindo. E com as redes sociais fica até mais difícil disso, né? Porque tá tudo misturado, né? Quase impossível. E assim, falando assim de referências que eu gosto, né? Assim, eu tava falando de referências de trabalho, né? Mas eu gosto muito do Pink Floyd também. Eu fui pro show do David Gilmour, quando ele dá a primeira nota da guitarra lá, o timbre é igual do CD, assim, eu, caralho, pô, eu já arrepiava, assim. É foda. Você aquilo, cada coisa que acontece. Só uma dúvida. Quem é pé, Tony? Não, né? Desculpa aí. Inclusive, a tatuagem que eu tenho aqui é do Pink Floyd, né? É a partitura de Wish You Were Here, né? Você topa tirar a camisa? Não tomei chá suficiente. Mas assim, e Pink Floyd é uma referência pra mim, que meu pai é a banda preferida dele, o show é a música preferida dele. E eu fui tanto pro show do Roger Waters, que é o baixista, né? Como pro show do David Gilmour, que é o guitarrista. E os dois. Que ele é irado, né? Papai entrou nessa onda de tocar também agora. Aí. Enfim, o Pink Floyd é foda. Aí você tá falando de apreciar, como hoje é difícil você parar pra apreciar, né? Porque meu pai conta na época dele, né? Sei lá, não sei. Meu papai nasceu nos anos 60, talvez tenha sido nos anos 80, enfim, 70, 80. Que ele parava assim com os amigos, se reunia pra escutar Pink Floyd e outras Led Zeppelin, aí botava o fone assim e ficava escutando. Não tinha redes sociais, você parava pra apreciar, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia nós temos meio que assim, como fosse uma fábrica de ansiedade, né? Mas é. Na mão. Mas isso mesmo. Na mão. Porque, caramba, justamente você acabou de dizer do seu pai, eu sou fascinado por cinema. Amo cinema, né? Eu acho que é uma coisa assim que se eu não tivesse me apaixonado tanto pela música, talvez fosse o caminho que eu tivesse tentado, né? E... Como ator ou... Não, como qualquer coisa. Eu amo tudo. Eu amo de fotografia, roteiro. Também, você come qualquer coisa, pizza, sushi. Queijo. E aí o que acontece, cara? Eu percebi que hoje em dia eu não consigo mais assistir nada sem pausar, sem... Mas é isso mesmo. É como se o filme não fosse mais o suficiente. Você tá ali, aquele filme incrível, aquela cena maravilhosa, você tá lá. Aí do nada você senta um negócio assim. E o teu Instagram, como é que tá? Você reparou que recentemente algumas pessoas têm tentado falar comigo à noite, 7 horas da noite. E normalmente eu sempre atendia de primeira, agora não atendo mais. Depois de 1 hora eu retorno. Eu não vou colocar pi no microfone, não. Pronto. O que eu passei a fazer? Eu adotei, de verdade. Eu chego em casa, normalmente 7, 8 horas da noite. Quando a gente não tem podcast aqui ou alguma gravação até tarde. Quando eu entro em casa, boto o celular no silencioso, largo em cima da mesa. É maravilhoso. Largo em cima da mesa. Aí a cada 1h30, a cada 2 horas eu vou e pego o celular para ver quem me ligou, quem me mandou mensagem para eu poder retornar. Eu passei a adotar isso, cara, e eu vou te dizer, é uma coisa que você consegue focar em qualquer coisa, desde uma conversa com a sua esposa, a uma conversa com um filho teu, a um filme que você vai assistir com ela. Eu boto no silencioso em cima da mesa. Quando eu acabo de fazer aquilo que eu tô fazendo, eu vou lá e olho. Deixa eu ver quem me ligou, deixa eu ver quem mandou mensagem. Aí nisso eu desesperado em casa, tentando falar com ele, coisa dos agendamentos daqui, ligando. Eu e Dinarte. Ele lá. Mas isso tem a ver com isso também, que eu acho que eu também ficaria desesperado igual você, mas tem a ver com isso que você falou antes também. É o imediatismo da gente, né? É porque antigamente tem que resolver tudo na hora. Mesmo, né? E eu sofro muito disso que você tá falando, porque eu costumo falar que tocar pra mim é 10% do meu trabalho. 90% é nos bastidores com o celular. Aí isso me fode. O telefone da família inteira. Esse é o macete. Aí isso me lasca, porque como eu trabalho com o celular o dia todo, então ali tá meu trabalho e ali também tá a distração do meu trabalho. É o seu escritório. É o meu escritório. E fica ali, é rotativo até eu dormir. Então é muito complicado até de conseguir deixar de lado, porque às vezes eu posso estar demorando para responder alguém que... E perder a oportunidade. Perder uma oportunidade. Então aí você encontrar esse... Por isso que eu acho que o que você conseguiu é massa, porque eu queria isso. Acho que é uma pessoa que consegue...
deixar de lado um pouquinho as redes sociais, o celular, é um privilégio e até uma inteligência emocional também para quem consegue. Porque Tu a busca, saúde, no meu né? caso eu tô buscando essa exatamente. inteligência emocional, entendeu? Porque ajuda, quando eu consigo ficar longe, dá uma paz, assim, sabe? Mas eu não consigo por muito tempo. Mas não é nem pelo vício que eu digo, é por necessidade mesmo, né? Mas junta, né, com tudo. Com certeza. Eu só acho que esse podcast a gente podia fazer de novo, com mais chá e pizza, em outro momento que eu não tivesse que sair. Não, Vamos fazer o Inclusive, seguinte, estão ligando pra então. você. Estão me ligando. Vamos fazer o seguinte, considerações finais. Considerações finais, eu fico agradecido de estar aqui com vocês, que são amigos, todos aqui são amigos, a gente se conhece há muitos anos, então já rolou muito bis com coca. Já vi você tendo um dumping disso já? Menino. Total. A gente se conhece, todo mundo a gente se conhece aqui há muitos anos, né? Pô, já fiz soco neto, já conversou, já fez rolo. Fizemos rolo. Não sei. Com certeza. Até ter feito rolo. Tem coisa tua que já veio pra mim, coisa minha vai pra você e talvez não diretamente entre um e outro. Com Provavelmente. atravessadores. Rui também, Alan. Então, assim, são grandes amigos, né? Que, tipo, a gente se encontra menos hoje. Então, aqui eu acho que tem um prazer do todo, assim, né? Do encontro, do reencontro. E é legal que assim, não tem cara de entrevista, né? Parece que a gente tá numa mesa de bar conversando. Estamos Né? batendo. Na mesa de bar que vende chá. Né? Mas na mesa dessa vibe aí. Então, acho que é bicho agradecer esse momento, agradecer vocês, agradecer esse lugar, esse encontro aqui, né? Que vamos fazer de novo, né? Tirar o whey, porque tirar o pizza. Olha a propaganda aí. Tirar o whey que vem Virou um shopping. Ganhou uma propaganda aí. Tirar uma pizzaria. A tirar o pizzaria, que essa pizza maravilhosa, eu vou conseguir fazer 12 horas Fala Nova Net agora. em Nova Net, conectando gente. A melhor provedora de Natal com a melhor conexão para sua empresa com quatro vias. Se uma cai, você tem 3. Já falei, parece um gato que tem 7 vidas. O pessoal da Kyoto Sushi Lounge, que manda sushis maravilhosos pra gente. Eletrotech, que manda as tecnologias, Powerbanks, os caras são os Inclusive, feras vou ganhar em né? tudo da linha Apple Eu também. e Android também. Então, se você tem seu MacBook, seu iPhone, seu iPad, seu celular Android, vou te falar uma coisa, quando você leva pra alguém consertar, na maioria das vezes recorrem a eles pra fazer o serviço. Tô logo mandando causa aí. E também a Lions Brasil, que faz as camisas da REC Produtora, que veste a REC Produtora e também tá abraçando aqui o nosso podcast. Beleza? Esqueci alguém, produção? Não. Considerações Muito do nosso obrigado. querido Alan. Claro. É que eu aproveitei que ele começou a agradecer aí o Tirol Way, né? Tirol Pizzaria. Já foi, tá querendo buscar já deu a parceria também. Querendo levar pra São Paulo. Eles enviam pra você Dex 10. Alan, vamos lá. Considerações Quero finais. agradecer também a Tirol Pizzaria. Não, mas sério, falando sério, como eu disse aqui, né? Isso aqui é muito agradável porque é uma conversa de amigos, né? Assim, então acho que fica bem mais natural assim. E eu gosto disso, dessa proximidade. E poder falar naturalmente sobre o trabalho e tudo bem. Então, agradeço pelo convite. Foi muito legal. Honra nossa. Satisfação toda nossa, meu amigo. Tamo E junto. pelo chás também. E pelo chá também. E pela pizza. Show esperando o sushi. Opa! Ruizinho, Não, vocês têm alguma data, alguma coisa assim? como é que tá a agenda de vocês? Sim, Quem deixa quiser eu- contratar, Então, já vou falando principalmente logo o meu. aqui. Vai falando enquanto eu vejo minha Eu, agenda aqui. dia 15, provavelmente eu devo voltar pra São Paulo, para meus trabalhos de produção, não sei o que, mas eu tenho meu show numa Ralila dia 6, que vai ser o lançamento do meu disco. Então vamos todos lá tomar um chás, que lá vai vender uns chás assim, tipo, De eu sei todo quem tipo, tava né? tomando, é. Artesanais. Tá Chás tudo. Vai ter artesanais. chá, vai ter coisas gostosas e vai ter o meu som, que é um som. É meu, né? Eu posso dizer que é ruim. Então, eu vou dizer. Qual é o seu arromba? O meu arromba é Tony __ Gregório. Sem G, sem 30G, 140H é normal. Tony. É, mas o Tony- nome Tony. original é dessas coisas, né? É Tony verdade. Onde, É um ritual. 15N. É um ritual aquilo ali. É, o nome pirata é outro. E você, Vamos sua lá, agenda? falar a minha agenda aqui. Dia 7. É particular, não vou contar. Dia 8, vou tocar em Carnaubinhas, fazer um luau lá Carnaubinhas Touros. Dia 9, fazer um luau em Pipa. Fazer o primeiro luau assim com esse nome, né? Mas já toquei em Pipa fazendo show de rua lá muito tempo atrás. Mas fazer um luau em Pipa lá dia 9. Dia 10 ainda tá em aberto, vou talvez rolando um luauzinho também. E o meu arromba é Alan Peça, normal mesmo, sem enfeite também. ALANPERSA. Perfeito. Gente, eu agradeço demais aqui a presença de vocês, né? É um prazer enorme, como o Tony Alan falou, vocês são amigos, moram no meu coração, então eu fico muito feliz, de verdade mesmo, em poder estar recebendo vocês aqui. Queria ter mais tempo, porque pra Culpa de mim... Tony. Culpa de Tony. Por mim, eu passava aqui à noite e a gente já ligava pro Kyoto e já emendava. Né? Mas infelizmente nós estamos... Mas eu posso ficar, viu? Pode ligar pro Kyoto. Perfeito.
Querido Show de Netão. bola, é isso aí, obrigado a todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado, essa conversa aqui ela é pra vocês, foi indicação do Rui e o Alan, que eu ainda não conhecia, o Tony eu já conheço das antigas aqui, com certeza seria uma noite inteira de conversas, e faz o que eu já falei das outras vezes, deixa aí embaixo o nome daquela pessoa que você quer ver sentando na mesa com a gente, comendo essa pizza maravilhosa, ou o sushi da Kyoto, vamos ajudar aí a trazer os nomes pra vir pra cá, sentar aí, até a próxima, muito obrigado meu amigão. Tamo junto. Obrigado, valeu, falou.